Gálatas, muito fácil. Capítulo 5, versículo 16. Aleluia. Glórias ao Filho de Deus. Glórias ao Filho eterno do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Pronto. Vamos juntos. Versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Glórias a Jesus. Amados, talvez você venha fazer a seguinte pergunta: pastor, o que essa palavra ela tem a ver com família? Eu lhe respondo: tem tudo a ver. Aí talvez você reposte da seguinte maneira: mas aí não fala do fruto do Espírito e as evidências do fruto do Espírito e as obras da carne? Sim, fala. Só que eu quero mostrar para você a necessidade, o porquê que a nossa família, a nossa casa, ela precisa ser uma casa, uma família espiritual. E a indagação que ainda surge é: quando que uma família, ela de fato é espiritual? Quando que uma família de fato é e se torna espiritual? Amados, a necessidade de tratarmos e cuidarmos da espiritualidade da nossa família é muito urgente, é profundamente necessária, porque nós vivemos no tempo, em um mundo, nós estamos inseridos em um contexto social em que espiritualidade por si já é mal interpretada. E quando se fala de espiritualidade na família, aí é que se gera problemas, aí é que se falta o entendimento. Eu não quero abordar o assunto principal que Paulo vem tratando com os irmãos da galáxia. Eu não quero tratar com vocês sobre o assunto principal, mas eu quero pegar aqui o que Paulo está conversando com esses irmãos, tendo em vista que
a maior urgência e necessidade, presta atenção, a maior urgência e necessidade da igreja da galáxia era reconhecer de verdade a pessoa de Cristo, reconhecer de verdade a supremacia de Cristo, era reconhecer de verdade que eles não precisavam fazer o que alguns estavam ensinando a eles, que eles necessitavam se mutilar para serem aceitos e serem salvos, que eles precisavam fazer uma série de coisas para alcançar a justificação da sua alma. E Paulo ensina a esses irmãos, e por sinal foi uma igreja, apesar de todas as igrejas que Paulo passou, fundou e tratou, essa daqui, esses irmãos dessa região, não houve nenhuma outra igreja, não houve nenhum outro lugar que o apóstolo Paulo, ele usasse um tom tão pesado como ele usou com os irmãos da galáxia, com esses crentes aqui, os novos na fé, aqueles que outrora haviam recebido o santo evangelho de Jesus. É tanto que o apóstolo Paulo, você vai ver isso lá no capítulo 1, Paulo vai dizer assim no versículo 6 em diante, Paulo vai dizer: admiro-me de que tão depressa vocês passaram do verdadeiro evangelho, do genuíno evangelho, para um evangelho falsificado. Eu me admiro como vocês abandonaram aquilo que outrora eu vos ensinei. Eu me admiro disso. E aí Paulo vai tratar. Só que quando nós olhamos para o versículo, capítulo 5 e o versículo 16 em diante, nós vemos que Paulo ensina a esses irmãos que eles foram alcançados mediante o sacrifício de Cristo. E esse sacrifício deu a eles, concedeu a eles a graça de terem nas suas vidas o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo que tanto Jesus falou no evangelho que escreveu João, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, Jesus faz menção do Espírito Santo. E a igreja precisava entender por que eles tinham o Espírito Santo e qual era a necessidade de ter o Espírito de Deus sobre eles, na vida deles. E é exatamente sobre este aspecto aqui que eu quero trabalhar com vocês dentro do contexto da família. A espiritualidade que nós precisamos plantar, colocar, enxertar na nossa casa. A necessidade. Quando eu falo, queridos, de espiritualidade, presta atenção, eu estou falando de ter o Espírito Santo, de ter a pessoa do Espírito Santo. Ano passado nós tratamos em um dado momento sobre o Espírito Santo. Falamos aqui muitas coisas, falamos sobre as evidências, né, que mostra o fruto do Espírito. Falamos sobre muita coisa a respeito do Espírito Santo. Mas qual é a necessidade real que a nossa casa precisa ter o Espírito Santo? Por que nós necessitamos ter a pessoa do Espírito Santo? Uma das respostas que Paulo nos apresenta está no versículo 24. O apóstolo Paulo vai dizer assim: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Aí eu vou ajudar você a entender melhor essa palavra: desejos desenfreados. Aqueles que são de Cristo Jesus, eles crucificaram a carne, ou seja, o seu eu, a sua velha criatura, a sua velha natureza. E por que eles fizeram isso?
Porque agora existe na vida desses cristãos, na minha e na sua vida, uma prova clara disso. Existe uma prova evidente disso. E que prova é essa? É a pessoa do Espírito de Deus. A pessoa do Espírito Santo. E o que o Espírito Santo está fazendo na nossa vida? O que é que o Espírito Santo, ele faz na nossa família? Jesus disse para os seus discípulos, ele disse que o Espírito Santo, ele viria a fim de ensinar, a fim de consolar, a fim de orientar, de instruir. O Espírito Santo viria para interceder pelo seu povo, pela igreja, pela noiva. Paulo acentua perfeitamente isso, Romanos capítulo 8, versículo 26 a 28. Ele vai dizer que o Espírito de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo está na nossa vida para nos ensinar a levar, a construir, a edificar a nossa casa. Pois eu vou lhe dizer uma coisa, sem a pessoa do Espírito Santo, nós não temos condição de construir uma casa abençoada. Nós não temos condição de construir um lar feliz, um lar de paz, um lar de graça. É necessária a presença do Espírito de Deus. E por que isso? Joel, no capítulo 2, Joel vai declarar no seu livro, ele diz que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito. O apóstolo Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 16, Pedro vai dizer: amados, esses homens não estão embriagados, mas o que hoje vocês estão vendo é o que foi dito pelo profeta Joel, que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizariam, os vossos velhos teriam sonhos. E o que isso significa para nós? Isso quer dizer que a igreja de Jesus, você, eu, que somos a noiva do Senhor Jesus, que fazemos parte do corpo de Jesus, recebemos o seu Espírito, e por meio do seu Espírito, nós temos a oportunidade de vivermos uma vida espiritual que agrade a Deus. E eu vou ajudar você a entender melhor este assunto. Então vamos lá. Paulo, no versículo 16 da nossa leitura, Paulo diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis os desejos da carne. Andem no Espírito, e vocês não vão cumprir mais o desejo da carne. Por que andar no Espírito? A razão, porque é uma luta, há uma guerra. Versículo 17 ele diz isso, há uma luta. O Espírito, ele quer as coisas de Deus. O Espírito, ele quer vida. O Espírito quer regeneração. O Espírito, ele quer transformação. O Espírito, ele quer mudanças. Mas a carne, que classificamos ela como a velha natureza, a carne, ela quer corrupção. A carne, ela quer destruição. A carne, ela quer tudo aquilo que conduz para a perdição eterna. Por essa razão é que a nossa casa, a nossa família precisa buscar a espiritualidade. Precisa semear, cultivar, ser instruída em uma vida de espiritualidade. Porque essa é a maior evidência. Agora, por favor, eu vou ficar com os dois versículos. Versículo 19 e versículo 20. E abordo assim o versículo de número 22. Versículo 19 e versículo 20 diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são. Eu gostaria que você mencionasse comigo. Vamos lá? Quais são as obras da carne? Prostituição, impureza,
lascívia, idolatria, vamos lá, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, versículo 21, invejas, bebedice e glutonaria. Isso aqui são algumas, não são todas. Veja como Paulo mostra, a respeito das quais eu vos declaro. E coisas semelhantes a estas, a respeito da qual eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Queridos, olhe para mim por gentileza. Essas daqui são algumas das obras que militam no nosso corpo, que nós precisamos vencer. Vamos ver como isso aqui é real na família? A guerra contra a prostituição, ela acontece ou não na família? Acontece. A guerra contra a impureza, que aqui está agrupado dentro das relações ilícitas, tanto pessoa a pessoa, como animais, e todo tipo de coisas ilícitas e relações ilícitas. A impureza, ela está aqui. A pornografia está dentro da impureza. Sites, vídeos, coisas que abomina, coisas que destroem, coisas que corrompem a nossa vida em Deus. Todas essas coisas estão cotidianamente presentes, querendo apagar o Espírito de Deus na nossa família. E não apenas isso. Se nós continuarmos, nós vamos ver algumas outras, como por exemplo, a idolatria. A idolatria, ela não está apenas no campo aqui das imagens, dos santos, mas a idolatria é quando nós colocamos a adoração para aquilo que não é Deus. Quando nós destinamos a honra, o respeito, a todo o mérito a coisas que não deveriam ter e estar na nossa vida. Quantas vezes nos tornamos idólatras? Quantos pais não têm se tornado idólatras? Quantos filhos não têm se tornado idólatras? Temos também a feitiçaria, que está dentro da questão da religião. Temos a inimizade, a porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedice e glutonaria. Todas essas coisas estão presentes, direta ou indiretamente, na nossa casa. Presta atenção. Todas essas coisas, todos os dias batem na nossa porta. Querem fazer parte da nossa vida. Desejam fazer parte da nossa casa. E a luta, a guerra para vencer isso. E aí nós precisamos compreender que estas coisas só seremos capazes de vencê-las se nós estivermos no Espírito. Se nós vivermos uma vida espiritual. Vai ficar interessante. Se nós vivermos uma vida espiritual. E deve ser a preocupação dos pais, deve ser a preocupação dos maridos, deve ser a preocupação de cada esposa, deve ser a preocupação de toda a família, o crescimento gradativo da vida espiritual.
Deixa eu fazer uma pergunta para todos nós. Eu não vou fazer só para você, vou fazer para mim. Como é que está a nossa vida espiritual? Como foi a nossa espiritualidade ano passado? E como é que está a espiritualidade já nesses primeiros dias do ano? Como é que nós estamos tratando a espiritualidade dos nossos filhos? Estamos deixando os nossos filhos bem à vontade, ao ponto de não nos preocuparmos se eles sabem alguma coisa a respeito de Deus, se eles já entendem o que é e qual a importância de estar na igreja. Será que a nossa casa, ela tem sido uma casa 100% cristã? Como é que está a espiritualidade da nossa casa? E aí eu vou fazer uma pequena consideração. Espiritualidade não tem nada a ver, queridos, com os fantasiosos mistérios que alguém diz que isso é espiritualidade. Espiritualidade não tem nada a ver com as línguas estranhas. Espiritualidade não tem nada a ver com as profecias que nós temos visto absurdamente acontecendo nessa era, nesse tempo presente. Espiritualidade, ela não está ligada diretamente ao modelo de vida, a uma roupa que eu visto, que eu uso. A espiritualidade, ela não está ligada diretamente à minha frequência dentro da igreja. A minha espiritualidade, ela não está ligada diretamente se eu sou fiel, grato, generoso para com aquilo que o Senhor Deus tem feito à minha vida. Espiritualidade vai muito além disso, gente. Espiritualidade vai muito além disso. Viver no Espírito não é você mostrar que é, mas é ser. Porque isso aqui foi o que Jesus confrontou durante o seu ministério aos fariseus. Os fariseus oravam para que todos vissem, os fariseus jejuavam para que todo mundo conhecesse que eles estavam jejuando, os fariseus davam ofertas e dízimos para que todo mundo visse. Mas Jesus ensina que a verdadeira espiritualidade não está relacionada a isso. A espiritualidade, ela tem mais a ver com o ser do que com o ter. Guarde bem isso. A espiritualidade, ela tem mais a ver com o ser do que com o ter. Porque eu ter aparência de um crente piedoso não significa muita coisa. Eu ter aparência de alguém que conhece a palavra de Deus não significa muita coisa. Eu ter a aparência de alguém que ora muito não significa muita coisa. Uma coisa eu preciso compreender, que se eu fizer todas essas coisas, se eu for um exímio orador, um exímio pregador, se eu for o melhor crente da minha igreja, que não falta nenhum trabalho, nenhum culto, mas se algumas dessas obras da carne estiver entranhada na minha alma, então tudo que eu fizer vai por água abaixo. Tudo que eu fizer vai por água abaixo. Porque eu preciso entender o porquê que eu faço. Eu preciso entender o porquê que eu estou orando. O porquê que eu estou buscando a Deus. O porquê que eu quero viver uma vida em Deus. O porquê que eu quero mergulhar na pessoa do Senhor Jesus. Eu preciso entender isso. Eu não posso viver uma vida dupla. A minha família não pode ser uma família que vive duas vias.
que vive dois modelos de vida. A minha família, ela não pode ser uma família que ora é crente, mas ora não é. Ora está tudo bem e demonstramos que Cristo está nela, mas tem hora que demonstramos que o diabo está nela. E essa é a grande verdade, gente. Então, refaça a pergunta de novo. Como está a espiritualidade da nossa família? Como está a espiritualidade da nossa casa? Será que ao olhar para as obras que Paulo apresenta aqui, as obras da carne, será que algumas dessas obras estão acontecendo, estão tendo espaço, estão sendo bem recebidas na nossa casa? Será que existe iras, discórdias? Será que existe contendas? Será que existe invejas? Como está a nossa família? Mas eu tenho uma segunda pergunta nessa palavra. Isso é uma meditação hoje para a nossa família. Começo desse ano eu quero meditar com você sobre esse fator tão importante para nós. Segunda pergunta: se não estar bem, se precisa melhorar, se fosse hoje aqui para dar de 0 a 10, qual a nota nós daríamos para a espiritualidade da nossa casa? Qual a nota que nós daríamos? Só que vem essa pergunta: se está mal, se não está bem, se as coisas não estão como deveriam estar, então o que nós devemos fazer? Qual o caminho a se tomar para termos uma família de verdade, de fato, espiritual? Para termos filhos espirituais, para ter uma esposa espiritual, para ter um marido espiritual. O que nós precisamos fazer? A recomendação, ela já está bem no início da nossa leitura. Andem no Espírito, vivam no Espírito, crucifiquem a carne de vocês, os desejos de vocês, crucifiquem. O nosso desejo dentro de casa, com a nossa esposa, muitas vezes é quebrar o pau, presta atenção, é discutir por coisas bobas e bestas, banais, coisas inúteis. Muitas vezes o nosso desejo é de arrebentar os nossos filhos, porque falta-nos a paciência e não sabemos como conduzir os nossos filhos a uma vida que agrade a Deus e que se tornem bons filhos. E muitas vezes nós perdemos a paciência com eles, ao ponto de alguém ter que intervir na história. A recomendação é: vivam no Espírito. Diga comigo, repita comigo: a minha família. Forte. A minha família precisa viver no Espírito. E como nós podemos viver no Espírito? Aí você vai para o versículo 22. É aqui onde eu quero aprofundar mais um pouquinho com você. Versículo 22, por favor. Paulo diz assim: mas o fruto, todavia, o fruto do Espírito é. Note que não há frutos. Não existe frutos, existe o fruto. O único fruto. Mas passou o que Paulo está falando aqui em seguida. Isso aqui são evidências que provam que o fruto do Espírito está na nossa vida. Isso aqui é evidência. Então você quer construir espiritualidade na sua casa, você quer viver a espiritualidade, você quer andar no Espírito, então vamos lá. Viva as evidências que provam, que mostram que o Espírito de Deus está em você, que a sua casa tem o Espírito de Deus. Viva isso. A primeira evidência se chama amor. Paulo fez questão de abrir as evidências com amor.
Por quê? Porque não há nada maior e mais forte do que o amor. Capítulo 13 de 1 Coríntios, Paulo escreve dizendo que, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tivesse amor, de nada me adiantaria. Ainda que eu desse a minha vida por alguém, se não tivesse amor, nada adiantaria. Ainda que eu profetizasse, se não houver amor, nada adianta. Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo mostra a necessidade de vivermos o amor. Nós precisamos amar, por quê? Porque a lei se resume nisso, o amor. A lei está resumida no amor. Então essa é a primeira coisa que o Espírito de Deus produz na nossa vida, amor. Porque se não houver o nascimento, o surgimento do amor, do Espírito de Deus na nossa vida, nós não seremos capazes de guardar a nossa família como ela deve ser guardada. Se não tiver amor gerado por meio do Espírito de Deus, nós viveremos uma vida dupla. A necessidade de construir a nossa casa na base chamada amor é urgente. Se você quer viver uma vida espiritual, então aprenda a viver o amor. E deixa eu falar uma coisa muito interessante sobre o amor. Não vou falar de todas as evidências, eu destaquei algumas. Mas escute. Uma coisa interessante sobre o amor. Amar não é opção. Ah, não, eu decido se eu amo, se eu não amo. Não. Para quem morreu e ressuscitou, como Cristo, não existe a opção em querer ou não amar. O que a Bíblia nos ensina, o que a palavra de Deus me mostra, é que eu preciso amar. Eu devo amar. Paulo escreve aos Filipenses capítulo 2, versículo 5. Paulo diz assim: haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento foi esse? O sentimento de amar, de amor. Ao ponto de entregar-se. Não considerar que Ele é Deus. Não olhar para nada disso, mas entregou-se por amor. A igreja de Jesus, os cristãos, eles não podem viver nessa ideia: ah, eu amo quem eu quero, quem eu gosto. A nossa casa precisa aprender a trabalhar o amor, gente. Os nossos filhos precisam aprender a trabalhar o amor. Eu preciso educar, ensinar os meus filhos a amar quem lhe faz mal. Eu preciso ensinar a minha casa, sentar com toda a minha família e dizer: amem incondicionalmente. Mas pai, mas mãe, eu tenho que amar. A pessoa é ruim, é nojenta, é isso, eu tenho que amar. E por qual razão? Porque o Espírito de Deus está na minha vida. Porque eu morri para o mundo, eu crucifiquei a minha carne e ressuscitei em Cristo Jesus. Eu preciso viver o amor de Deus na minha vida. João capítulo 13, versículo 1, a parte final do versículo 1, João diz assim: e Jesus amou-os até ao fim. De quem é que João estava dizendo? João estava dizendo que Jesus amou os seus discípulos até o fim. Agora, olha a turma que Jesus amou até o fim. Um traidor que o vendeu, o outro que o negou, um que andava com ele, mas não cria nele,
Sem falar no resto que ia com os outros. Era Maria vai com as outras. Mas a palavra do Senhor está dizendo, e é clara, Jesus amou-os até o fim. Jesus entregou-se a eles. Não somente a eles, mas a todos quanto creem no Filho de Deus. Então você quer ser um crente espiritual, você quer ter uma família espiritual, então carregue a evidência do fruto do Espírito que se chama amor. Se você quer 2022 diferente para a sua família, então viva essa espiritualidade sendo construída no amor. Sendo construída no amor. Se você não tiver amor dentro da sua casa, infelizmente você perdeu a espiritualidade e você precisa resgatar. Segunda, Paulo mostra a segunda evidência, que é a alegria. Uma família espiritual, ela carrega consigo a alegria. E a alegria por quê? Em primeiro lugar, porque foram alcançados pela graça de Deus. Eles são alegres, porque o que eles não tinham condição, agora eles têm em Cristo Jesus. Que é o perdão dos seus pecados, que é ter uma casa coberta pelo sangue do Cordeiro, que é ter uma família lavada e remida em Jesus. E apesar disso, além disso, eles entendem a importância de viver a alegria em si, porque o Espírito de Deus, ele produz a alegria necessária para essa vida. Ele é um cristão, são pessoas que entendem a bondade e a misericórdia de Deus. Por isso que Paulo, ele diz em Efésios capítulo 4, Paulo diz assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Uma família espiritual é uma família que ama. Uma família espiritual é uma família que compreende a alegria. Pode estar faltando emprego, mas são alegres. Pode a doença estar batendo forte, mas são pessoas alegres, felizes. Porque eles não temem. Eles sabem que se eles fecharem os olhos nesse mundo, eles vão estar para todo sempre com o seu Senhor. Eles não estão condicionados ao tempo. Eles não estão ligados ao tempo. Pelo contrário, a vida que eles vivem no Filho de Deus. É isso que Paulo fala em Gálatas 2:20. E a vida que agora eu vivo, viva na fé do Filho de Deus. Eu entendo que eu sou espiritual, porque a alegria do Senhor é a minha força. Eu compreendo que todas as coisas eu posso no Filho de Deus. É Ele o meu sustento, é Ele quem me sustenta. Terceira razão para me concluir. Terceira evidência para você viver com a sua família: a paz. Essas evidências comprovam a espiritualidade, gente. E por que, pastor, elas comprovam? Porque quando nós evidenciamos isso aqui, é porque nós entendemos quem agora nós somos. Quem, presta atenção, quem está na nossa vida e para onde nós iremos. Um cristão que não vive com a sua família isso aqui, é porque eles não entenderam. Chegaram na igreja, mas não entenderam o plano de Deus. São membros de uma igreja, mas não entenderam o projeto de Deus. Tem Bíblias em casa, mas não entenderam a vontade de Deus. A espiritualidade, gente, é algo que nós não podemos abrir mão. Você quer ensinar os seus filhos a serem filhos espirituais? Ensine-os a orar, a estudar a palavra. Ensine-os a fazerem jejum desde cedo, dentro das suas capacidades.
Mas preste atenção no que eu vou dizer. Mas além de tudo isso, ensine os seus filhos que a espiritualidade não está quando alguém nos vê orando, lendo a Bíblia, ou indo à igreja, ou sendo um crente assíduo da igreja. A maior comprovação da espiritualidade está aqui, quando nós evidenciamos na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa relação, isso aqui, uma vida de amor, uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de longanimidade, uma vida de benignidade, uma vida de bondade, uma vida de fidelidade, uma vida de domínio próprio, uma vida de mansidão. Só quem evidencia isso é quem de fato entendeu o que é espiritualidade. Famílias que vivem isso é porque compreenderam, é porque entenderam o projeto de Deus, a palavra de Deus, entenderam porque que eles têm o Espírito de Deus. E por meio disso aqui, aí nós podemos declarar e dizer: eu e a minha casa vivemos a espiritualidade que provém do Espírito de Deus. Amém? Então analise hoje a sua vida. Nesse primeiro culto da família, isso aqui foi uma reflexão para todos nós. Vamos analisar a espiritualidade da nossa casa. Porque se a gente conseguir entender isso aqui, se maridos conseguirem entender isso aqui, serão maridos melhores. Maridos melhores. E uma coisa que falta nos maridos, vou nem cair na besteira de perguntar às mulheres, mas uma coisa que falta nos maridos é a evidência chamada mansidão. Em muitos. Em outros, o domínio próprio. O domínio próprio. Amém? Mas em algumas esposas também falta algumas evidências. Aleluia. Falta algumas evidências, gente. Falta um pouco mais de amor. Falta um pouco mais de longanimidade. Vocês se lembram do exemplo? Esse dia foi o profeta que deu. Vocês lembram o exemplo, os que participaram da escola bíblica nesse dia? Vocês lembram o exemplo que ele deu a respeito da longanimidade? A longanimidade, aqui em um aspecto, estava relacionada à questão, né, alguns dizem, né, a questão do nariz grande, né? E por quê? Porque a pessoa, se tivesse nariz grande, ela dava aquela respirada antes de qualquer atitude. Tem mulheres que falta a longanimidade. Respirar fundo, contar até 10, para não jogar a caça-lora. Aleluia. Ter um pouquinho mais de paciência. Alguns filhos, aí eu encerro aqui, também falta algumas evidências. Como, por exemplo, a fidelidade. Quando falamos de fidelidade, nós falamos de ser justos, honrados, quanto aos pais que nós temos, sermos fiéis a eles, não desobedecê-los, isso é fidelidade, você reconhecer o pai, a mãe, e ser fiel à educação e ao ensinamento. Tem muitos filhos que precisam evidenciar isso. Gente, que o Espírito Santo produza em nós
E que venha a ser realmente esse o nosso desejo, de termos uma família espiritual. De termos uma família espiritual. Comprovada por meio dessas evidências. Busque, construa, clame, grite ao Espírito Santo. Porque é interessante que muitas vezes nós esquecemos a pessoa do Espírito Santo. Só lembramos do Espírito Santo quando se trata de poder. Aí nós queremos, aí fazemos congressos e tantas coisas, batismos, falar em línguas, nós lembramos do Espírito Santo. Só que a lembrança da pessoa do Espírito de Deus na nossa vida tem que ser todos os dias. Tem que ser todos os dias. A sua família está de pé porque o Espírito Santo está tendo graça, misericórdia dela. Está intercedendo por vocês. Está intercedendo por mim. O nosso casamento está de pé porque o Espírito Santo está gemendo por nós, com gemidos inexprimíveis, e dizendo: Pai, tem misericórdia. Meu Senhor, tem misericórdia. Sustenta, guarda. Então vamos quebrar esse contexto de uma falsa espiritualidade. Ore, mergulhe na palavra de Deus, viva com a sua família como membros realmente de uma igreja, mas acima de tudo isso, desejem, queiram evidenciar a presença do Espírito de Deus em vós de verdade. Amém? Fiquemos de pé, quero fazer uma oração com a igreja. Aleluia. Você sabe por que é difícil? Muitas vezes a gente trabalhar a família, porque a gente deixou de ser espirituais. Nós deixamos de ser espirituais. É por isso que tem hora que a gente acha mais fácil, e é o que a carne mostra, acha mais fácil botar um ponto final em tudo. É isso que o mundo faz, porque o mundo não tem nada de espiritualidade. É isso que muitos pais e muitas mães dizem: se não der certo, você vem para casa, ele vai para casa dos pais dele. Deus tem o melhor para a sua família. Deus tem um ano de muita realização para a sua família. Deus quer levantar a sua casa, Deus quer levantar seus filhos. Deus quer abençoar a sua família ainda mais. Mas nós precisamos entender isso, compreender isso. Eu vou viver o novo de Deus, eu vou ver a vontade de Deus, eu vou andar na graça do Senhor Jesus. Feche seus olhos, deixa eu orar com vocês. Aleluia. Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor, pois a tua palavra é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, Senhor. Ela vai à junta e medulas, é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Deus, porque a tua palavra, ela não foi dada por vontade de homem, mas homens santos, inspirados pelo teu Espírito, falaram da tua parte, Senhor. E hoje nós temos a tua palavra para produzir na nossa casa, para gerar na nossa casa vida, para gerar na nossa casa, Senhor, a esperança, Senhor, ó Deus, que não morre, para produzir na nossa casa, Senhor, ó Deus, a vida que nós necessitamos. Deus, a tua igreja, Deus que hoje ouviu a tua palavra,
eu quero te pedir, amado Espírito Santo, vem produzir em cada família, ó Deus, esse entendimento, essa compreensão de que nós precisamos vivermos, ó Deus, no Espírito, de que precisamos, Senhor, semear espiritualidade na nossa casa, Deus, e jamais, Senhor, permitir, Deus, que as obras da carne venham, Senhor, ressurgir, venham, Espírito Santo, a ter força, a nos vencer. Jamais, Senhor, Deus, a nossa casa, ela pode ser vencida pelas obras da carne, porque o teu Filho Jesus, ó meu Senhor, Deus, ele já venceu a carne, ele já venceu o pecado, ele já venceu, Senhor, ó Deus, a cédula que era contrária a nós, ó Deus, o teu Filho Jesus, ó Pai, ele já cravou na cruz, meu Senhor, e nos deu a graça, nos deu a vida, Deus nos deu a oportunidade, ó Deus, de sermos, Deus, limpos, purificados, restaurados, cheios da plenitude, Deus, da tua presença. Portanto, Jesus, derrama a tua graça sobre cada família, ó Deus, que esse ano venha ser um ano de mudança para muitas famílias, venha ser um ano, Senhor, em que, Pai, maridos venham trabalhar mais a espiritualidade da sua família, esposas venham trabalhar mais a espiritualidade da sua família, filhos venham trabalhar mais a sua espiritualidade junto com seus pais. Senhor, que esse ano venha ser um ano, Senhor, de transformação, de salvação para muitas famílias. Senhor, que a velha criatura venha a ser crucificada, que o velho eu venha a ser crucificado, Senhor, ó Deus, e que a nossa casa, de fato e de verdade, venha viver a plenitude do teu Filho Jesus, venha viver a graça do teu Filho Jesus, porque somente em Cristo Jesus, nós temos essa liberdade, nós temos essa graça, nós temos essa vida, Senhor. Obrigado pela presença do amado Espírito Santo na nossa vida. Obrigado, Espírito Santo, por nos ajudar. Obrigado, Santo Espírito, por nos ajudar a vencer a nossa carne, o nosso eu. Obrigado, Espírito Santo, a nos levar, que hoje tu nos levaste a entender a tua vontade para a nossa casa. Portanto, Senhor, venha ser abençoada cada família, para a glória do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Graças a Deus, graças ao Senhor Jesus, aleluia, amém, queridos? Aplauda ao Senhor Jesus com alegria, com prazer.